Fala galerinha, tá começando mais um vídeo e nesse vídeo eu vou trazer aqui o Dr. Célio Sauer para ele trazer novas regras sobre a carta de condução aqui em Portugal. Foi emitido um decreto no mês de junho, novo, e você tem que estar atento sobre isso, né? Eu fico atento, como eu não entendo muito de lei, de regras, essas coisas, eu sempre fico vendo os vídeos dos advogados, principalmente os mais renomados aqui, e o Dr. Célio Sauer é uma das pessoas que eu sempre assisti antes de vir para cá, sempre assisto. Eu vou continuar assistindo até ele continuar sendo a pessoa bacana que é. Dito isso, ele vai explicar aqui da maneira dele. Eu acelerei um pouquinho o vídeo, mas dá para entender basicamente o que ele falou. Beleza? Então fique ligadinho aí, fique atento para as novas regras de condução aqui em Portugal. Regra de condução não, regra sobre a carta de condução aqui em Portugal. Beleza? Olá! Seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar sobre troca de carta de condução em Portugal, novas regras de acordo com um decreto-lei que veio a ser publicado no Diário da República no dia 8 de julho de 2026. Esse assunto é fresquinho, estamos ao vivo, é 18, certo? Fazer esse material, mas o tema é espinhudo. O tema é daqueles que causa incômodo. Por quê? Estamos a falar desse decreto-lei, o número 114/2026, de 8 de junho de 2026, que já vem produzindo efeitos, certo? Inclusive, dentre as pessoas que realizaram troca de carta de condução mais recentemente, certo? Se você fez troca de carta de condução mais recentemente e tem, né, dentro desse objetivo, né, futuramente até trabalhar com a sua carteira de motorista aqui em Portugal, trabalhar com motoristas pesados, trabalhar como motorista de Uber, né, TVDE, tenha atenção, porque isso pode, né, causar um certo incômodo no seu futuro. Então presta atenção aqui. Então, condução, a atualização mais recente foi de março de 2026, mas fala que cartas de condução de países como Angola, Brasil, Cabo Verde, Reino Unido, Suíça, membros da OCDE e PLP permitem conduzir em Portugal sem necessidade de trocar por um título de condução português. E eu já vou explicar o porquê que eu estou falando disso. Agora, se você pretende trabalhar, você tem que fazer a troca da carta de condução. E artigo 16º, que é o que nos importa. Artigo 16º. Vamos lá. Aqui temos 15º, 16º. Nas situações em que o condutor é cidadão extracomunitário e titular de um visto ou autorização de residência válida, que lhe permita residir em Portugal, os prazos previstos nas alíneas A e B do número 2 e na linha A do número 4 são reduzidos para a data de validade constante no documento de residência. Entendeu? Basicamente, existe agora uma limitação aos títulos de condução que forem emitidos, certo? A partir do vigor desse decreto, que já está em vigor, certo? Já tem emissões desse gênero, certo? Que o prazo de validade da carta de condução portuguesa não será mais, por exemplo, até 2036. Será pelo prazo de validade do seu título de residência. Se o título é de 2 anos, até o vencimento dele, provavelmente, se é deste ano, 2026, até 2028. Se for 2025, até 2027. Aí, se é de 3 anos, aí você soma 3 anos no prazo, né, de validade daquele título. Então, o título foi emitido em 2025, a validade dele é em 2028, ficaria o título de condução válido até 2028. Aí, se eu fizer o título de condução nos últimos 6 meses de validade do meu título de residência, aí a carta de condução vai ter a validade de 6 meses. A condução vai ter a validade de 6 meses. Ok? Sério, eu não entendi ainda. Tá vinculado. É isso que eu quero dizer. Então, venceu o título de residência, venceu a carta de condução. Tem uma exceção, mas venceu. Ok? A regra é essa. A regra agora é: quando você tem um título de condução aqui em Portugal, uma carta de condução aqui em Portugal, que for emitida posterior ao vigor desse decreto-lei, certo? A sua carta de condução vai ter a mesma validade do título de residência. Se o título for para 1 ano, estudante profissional, sua carta de condução vai ser com a validade de 1 ano, estudante profissional. E, vem um pouquinho mais para baixo. As cartas de condução com validade emitida nos termos do número anterior devem conter o código de restrição 794. E só são válidas enquanto o título de residência estiver válido, certo? Para não deixar dúvidas. Venceu o título de residência, venceu a carta de condução. Regra. Ah, o senhor falou que tinha uma exceção. Sim, falei que tinha uma exceção. Qual é essa exceção? Ou se encontrar em processo de renovação. Ou seja, Joãozinho tinha a carta de condução, certo? Estrangeira. Fez um título de residência em Portugal dia 18/7/2026. Foi emissão desse primeiro título com a validade de 2 anos, ou seja, válido até 18/7/2028. Aí Joãozinho vai lá. Não importa se no começo da validade do título ou no final da validade do título, não importa se foi em 2026, 2027 ou no início de 2028, e faz o pedido de troca de carta de condução. A carta de condução portuguesa que virá com a validade até 18/7/2028, porque é a mesma validade da residência. Ah, mas daí Joãozinho entrou em processo de renovação da sua residência. Então, enquanto estiver em processo de renovação, se manterá válida a carta de condução. Como é que vai provar? Vai provar, né, com os documentos que foram emitidos na época que você fizer a sua renovação, seja direto na ligação da AIMA, ou seja,
online, se você fizer uma renovação online, certo? Mais o título de residência que estiver vencido, mais a carta de condução, ok? Isso é o que vai servir para a prova. Ah, e o que é o tal do 794? Onde vai vir esse 794? O 794 vai ser um código que vai ser anotado na sua carta de condução, lá no finalzinho dela, junto com todos os outros códigos, certo? E esse código 794 vai trazer exatamente o seguinte: validade limitada à comprovação de visto ou autorização de residência, ou de processo de renovação. Então, quando você for daí dirigir, mesmo com a carta válida, mesmo dentro do prazo de validade da sua residência, você sempre tem que estar portando o seu título de residência, porque vai lhe ser pedido o título de residência ao mesmo tempo que for pedida a carta de condução. Ah, Célio, por que fizeram essas mudanças? Bem, primeiro, isso facilita muito o trabalho da GNR e da PSP. Quando ele abordar, a primeira coisa que vai pedir é a sua carta de condução. Quando vê que a carta de condução tem o código 794, a primeira coisa que vai pedir é o seu título de residência. Se você falar que não tem título de residência, que está perdido, que está em casa, qualquer coisa assim, ele já vai entender que a sua carta de condução pode não estar válida. E aí pode já aplicar, certo, as devidas medidas administrativas para quem está a dirigir sem uma carta de condução válida. Esse é o primeiro ponto. Dito isso, resumindo aí o que ele falou, quem não pretende trabalhar como motorista de pesados, trabalhar de Uber, que precise fazer a troca da carta de condução, pode ficar descansado que não vai precisar se preocupar com isso. Sua carta do Brasil é válida aqui ainda, beleza? E quem vai precisar trabalhar com isso, infelizmente vai ter que reduzir o tempo de validade da sua carta de condução ao seu título de residência. Foi basicamente isso aí que aconteceu. E atento, porque vai vir esse código 794 aí na nova carta emitida pelo IMT, beleza? Resumindo, foi basicamente isso, cara. Então fique descansado quem não vai precisar disso. Quem vai precisar, aí é que tem que se preocupar, né? Porque tem gente que às vezes sofre, pensa que é todo mundo agora, sofre por antecedência. Tem muita gente que parece que é peru, morre de véspera, entendeu? Então, se você não tem nada a ver com isso, que não vai precisar usar, paciência, segue sua vida e pronto. Mas se vai precisar, então escute aí o que o doutor falou e fique atento às novas regras. Senão você pode levar multa, perder sua carta e o BO vai estar grande na sua vida, beleza?